Oração revelada. Sua espera terminou. A porta está se abrindo através da sua fé. Você tem carregado dentro de si uma espera que parece não ter fim. Talvez sejam anos de oração, talvez meses de silêncio, talvez dias em que o seu coração grita em busca de uma resposta que nunca parece chegar. E o que dói não é apenas o tempo que passa, mas a sensação de que nada muda, de que o céu permanece fechado e que as portas que você tanto pede para que se abram continuam trancadas diante de você. É como se houvesse um corredor longo, escuro, e você caminhasse por ele sem enxergar a luz no final. Mas a verdade que hoje precisa invadir o seu coração é esta: a sua espera terminou. A porta que parecia impossível de atravessar já está se abrindo pela sua fé. E você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito para este momento e ele começa agora. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que talvez Deus tivesse se esquecido de você ou que sua oração não tivesse força suficiente para mover os céus? Esse peso, essa dúvida, essa angústia fazem parte da espera. A espera é um lugar de silêncio, de prova, de forja. É no tempo da espera que Deus trabalha em você de formas invisíveis, preparando o terreno para o que está por vir. E se hoje a sua alma ainda clama, é porque a promessa ainda está viva. Não se trata de um acaso. É o próprio Deus conduzindo você até aqui para ouvir estas palavras e ser lembrado de que Ele nunca deixou de agir. A espera pode ter te ensinado a ter paciência, mas ela também pode ter alimentado o medo. Medo de não conquistar, medo de não viver o que tanto deseja, medo de ser deixado para trás enquanto vê outros alcançando coisas que você ainda aguarda. Mas Deus não te mede pelo tempo do relógio humano. Ele age no tempo perfeito, no tempo da eternidade. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia trancado se abre diante de você sem esforço, porque não é pela sua força, mas pela mão dele. Agora imagine essa porta diante de você. Durante todo esse tempo, você a viu fechada, você a tocou, você a empurrou e nada aconteceu. Mas hoje, pela fé, Deus coloca a chave na sua mão. E essa chave não é de ferro, não é de madeira, não é feita por mãos humanas. Essa chave é a confiança. É a certeza de que a promessa de Deus não falha. Quando você coloca essa chave na fechadura da espera, algo acontece. O som que você escuta é o barulho da vitória se aproximando. A luz começa a invadir o ambiente. O vento novo começa a soprar. E você entende que a porta não era o fim, mas apenas o início de um novo caminho preparado por Deus. Essa mensagem não é genérica, não é para todos ao mesmo tempo. Ela é para você. Você que está aqui agora com o coração ansioso, com lágrimas talvez nos olhos, com perguntas que ainda não têm respostas. Deus te trouxe aqui para ouvir uma verdade. A espera não é mais o seu lugar. Ele te chama a atravessar, a confiar, a acreditar de uma vez por todas que aquilo que você pediu não está esquecido. Há uma promessa que já se cumpre, há uma resposta que já desce do céu, há uma porta que já está aberta. E quando essa porta se abre, não é apenas uma oportunidade que chega, é uma transformação completa. Deus não abre portas pequenas, Ele abre caminhos de vida, de restauração, de alegria. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele te levanta da dor, te arranca do desespero e te coloca em um lugar de vitória. E esse é o momento em que a sua fé deixa de ser apenas uma espera silenciosa e se torna o poder que move as montanhas diante de você. O que você precisa agora é se abrir para essa experiência. Deixar que cada palavra alcance as áreas mais profundas do seu coração, aquelas que já estavam endurecidas pelo tempo e pela decepção.
Permitir que o Espírito Santo te lembre que você não está sozinho, que você nunca foi esquecido, que o céu continua ouvindo cada oração, cada suspiro, cada lágrima derramada. É isso que vai te preparar para o que está por vir, porque a porta já está se movendo. E quando ela se abrir por completo, você vai entender que todo o tempo de espera fez parte de um processo de fortalecimento. Hoje, através desta oração revelada, você será guiado a entregar seus medos, a proclamar a vitória e a receber o novo de Deus. Não lute mais contra o tempo, não questione mais o silêncio, apenas confie, porque a espera já não é mais o fim da sua história. A porta que Deus abre é a confirmação de que a sua fé nunca foi em vão. Existem dores que não se explicam com palavras. A espera é uma delas. É um peso silencioso que acompanha os dias, invade as noites e rouba a esperança de muitos corações. Quem já passou por isso sabe que não é apenas a ausência da resposta que machuca, mas o vazio que se forma dentro da alma enquanto ela aguarda. Esperar pode se tornar um deserto interior, onde cada passo parece em vão, onde cada oração ecoa como se não tivesse resposta. E talvez você se encontre exatamente nesse lugar. Talvez esteja esperando por uma cura, por uma porta de emprego, por uma restauração em sua família, ou por aquele sinal de Deus que confirme que Ele ainda está no controle. O coração cansa, a mente se desgasta e até mesmo a fé, que antes era firme, começa a vacilar. Mas é nesse ponto de fragilidade que a palavra nos ensina algo profundo. A espera não é castigo, é escola. Deus não usa a demora para nos punir, mas para nos moldar. Ele permite que enfrentemos o silêncio para que possamos ouvir mais claramente o som da sua voz no momento certo. A espera revela quem somos, mostra o que está escondido dentro de nós. Quando tudo está bem, confiar parece simples, mas quando os dias se prolongam sem respostas, é aí que a confiança se prova verdadeira. A espera não apenas revela o coração do homem. Ela fortalece a fé que parecia pequena, mas que com o tempo cresce como uma raiz firme debaixo da terra. Quantas vezes você já pensou que não iria aguentar? Quantas vezes se perguntou por que Deus não agia logo, se Ele sabia da sua dor? Essas perguntas fazem parte do processo humano. Até os maiores homens e mulheres de fé na Bíblia viveram esse tempo de espera. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. José esperou na prisão pelo cumprimento do sonho que Deus havia lhe dado. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas precisou enfrentar perseguições, desertos e noites de incerteza antes de sentar no trono. Todos eles sentiram a dor da espera, mas todos também experimentaram a fidelidade de Deus. E é aqui que mora a verdade que precisamos guardar. A espera não é perda de tempo, é preparação. Enquanto você acredita que está parado, Deus está organizando os detalhes. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está construindo o cenário perfeito para a manifestação da promessa. O que hoje parece silêncio é, na verdade, o cuidado invisível do Pai. Ele não está atrasado. Ele não está indiferente. Ele está trabalhando em algo maior do que você imagina. A dor da espera não é apenas individual, ela também cria rachaduras nos relacionamentos. Talvez você tenha se sentido incompreendido por pessoas próximas que não entendem o peso daquilo que você carrega. Talvez tenha se afastado de amigos porque não queria explicar mais uma vez por que ainda não aconteceu. Mas é nesse ponto que Deus se revela como amigo fiel, que não abandona, que não se cansa, que não julga a sua fraqueza. Ele conhece cada detalhe do que você sente. E mesmo quando você não consegue mais orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexplicáveis, apresentando ao Pai aquilo que sua boca já não tem forças para dizer. E aqui está algo que você precisa compreender.
A espera que dói também é a espera que constrói. Cada lágrima derramada não é desperdiçada, mas rega o solo da promessa. Cada noite em claro não é em vão, mas fortalece o espírito para o que está chegando. É como uma mãe que carrega seu filho no ventre. A espera é longa, há desconforto, há dores, mas tudo isso aponta para um nascimento que mudará a vida para sempre. Assim é a promessa de Deus. Ela cresce em silêncio, mas no tempo certo vem a luz. Talvez hoje você se sinta cansado demais para acreditar, mas lembre-se, o cansaço não anula a fidelidade de Deus. Mesmo quando sua fé parece pequena, Ele permanece fiel. A dor da espera pode até tentar te convencer de que nada vai mudar, mas o Espírito de Deus te lembra neste exato momento que a espera está chegando ao fim, porque aquilo que parecia atraso, na verdade, era cuidado. Aquilo que parecia silêncio, na verdade, era proteção. Agora deixe que essa verdade entre profundamente em seu coração. Você não está esquecido. O Pai não perdeu o endereço da sua vida, nem ignorou o clamor da sua oração. A sua dor não foi invisível, suas lágrimas não foram ignoradas. O que parecia vazio era, na verdade, o espaço sendo preparado para o novo de Deus. E esse novo está chegando. A espera, por si só, não transforma a vida de ninguém. O que realmente muda o rumo da nossa história é a forma como enfrentamos esse tempo e a chave que usamos para atravessá-lo. Essa chave é a fé ativa. Fé que não se acomoda. Fé que não apenas fala, mas que age e sustenta o coração, mesmo quando os olhos não enxergam nada acontecendo. A fé que abre portas não é apenas acreditar intelectualmente em Deus, mas é confiar a ponto de dar passos mesmo quando o chão parece invisível. É esse tipo de confiança que move montanhas e que quebra correntes. Muitos confundem fé com passividade. Pensam que confiar em Deus é apenas esperar sentado até que algo aconteça. Mas a verdadeira fé é viva, é movimento. É como Pedro, que precisou colocar os pés para fora do barco e caminhar sobre as águas. O milagre não aconteceu antes do passo, aconteceu durante o passo. É isso que Deus deseja ensinar a você. A porta começa a se abrir quando você decide acreditar a ponto de se levantar e andar em direção a ela. Mesmo que os sinais ainda não estejam claros, mesmo que as circunstâncias ainda gritem o contrário, a fé ativa abre o que o medo tenta manter fechado. A fé ativa não nega a realidade, mas olha para além dela. Reconhece que há problemas, dificuldades, diagnósticos, contas para pagar, relacionamentos quebrados, mas não se limita a esses obstáculos. Ela enxerga com os olhos do Espírito o que ainda não se manifestou. Como está escrito em Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso significa que, mesmo quando tudo ao redor parece fechado, a fé é a chave que gira a fechadura e abre a porta que já estava reservada por Deus. Talvez você se pergunte, como ativar essa fé na prática? E a resposta é simples, mas poderosa. Fé se alimenta da palavra. Quanto mais você enche seu coração com as promessas de Deus, mais convicto se torna de que Ele é capaz de cumprir o que prometeu. A fé ativa não nasce do esforço humano, mas da confiança profunda na voz de Deus. Por isso, é essencial que você se lembre do que Ele já disse, que guarde em sua mente e em seu espírito cada promessa, porque elas são as chaves que destravam o impossível. Além disso, a fé ativa se manifesta na forma como você se posiciona diante da vida. É decidir declarar vitória mesmo quando ainda não a vê. É proclamar a cura mesmo quando os sintomas ainda estão presentes. É agradecer pela provisão mesmo quando a conta continua no vermelho. Essa atitude não é ilusão, é confiança.
É escolher viver pela certeza de que Deus já está agindo, mesmo que seus olhos ainda não percebam. E aqui está um ponto fundamental. A fé ativa não significa ausência de medo, mas coragem para seguir apesar dele. Josué ouviu de Deus: ser forte e corajoso. Não era porque ele não sentia medo, mas porque precisava agir mesmo diante do temor. A fé não espera o medo desaparecer, ela o enfrenta. E é nesse movimento de coragem que as portas começam a se abrir. Talvez hoje você esteja diante de uma porta que parece fechada há anos. Você já tentou empurrar com suas próprias forças, já chorou, já esperou, mas nada mudou. O convite de Deus é: use a chave da fé. Não uma fé passiva, mas uma fé que se levanta e proclama: eu vou entrar porque o Senhor me prometeu. Eu não estou sozinho. Eu não caminho pela força do meu braço, mas pelo poder dele. Esse tipo de declaração transforma o ambiente. Esse tipo de confiança derruba muralhas. Esse tipo de fé abre portas que ninguém pode fechar. Então, comece agora a visualizar essa porta diante de você. Veja-se colocando a chave da fé na fechadura. Escute o som dela girando. Sinta o vento novo que começa a entrar. Perceba que a luz já está atravessando a fresta. Isso não é apenas imaginação, é o Espírito de Deus lembrando você de que o tempo da espera terminou. A fé que você ativa hoje será a chave que muda toda a sua história. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o quanto você já sofreu, a fé continua sendo o elo que conecta a sua vida às promessas de Deus. E quando essa fé se move, o céu se move junto. Porque a fé não é apenas uma palavra bonita, ela é uma força espiritual capaz de abrir as portas que estavam trancadas. E é essa chave que hoje está em suas mãos. A base de toda oração poderosa e de toda confiança sólida é sempre a palavra de Deus. Se a fé é a chave que abre a porta, a Escritura é o mapa que mostra onde essa porta está. Muitas vezes, as pessoas perdem a esperança porque tentam se apoiar apenas em sentimentos ou em circunstâncias. Mas sentimentos oscilam, circunstâncias mudam, e somente a palavra permanece para sempre. Por isso, quando falamos de portas abertas pela fé, precisamos ancorar nossas declarações nas promessas eternas que Deus já deixou registradas. E aqui é onde entra a força de uma base bíblica inovadora. Talvez você já tenha ouvido repetidas vezes passagens como o Salmo 23 ou Jeremias 29:11. E sim, elas carregam poder. Mas Deus nos deu um tesouro vasto de escrituras, muitas vezes pouco exploradas, que falam diretamente sobre a fidelidade dele em abrir caminhos e manter promessas. Uma dessas passagens é Apocalipse 3:8, onde Jesus declara: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esse versículo é como uma assinatura divina sobre a sua vida. Quando ele abre, não há ser humano, governo, circunstância ou inimigo que possa fechar. Isso significa que não importa quantas vezes você já ouviu um não da vida, se o Senhor decidir dizer sim, a porta se abrirá diante de você. Outra promessa impactante está em Isaías 22:22. O que ele abrir, ninguém poderá fechar. O que ele fechar, ninguém poderá abrir. Aqui percebemos que a autoridade não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. E isso traz descanso ao coração. Talvez você tenha tentado abrir portas pela sua própria força e não conseguiu. Talvez tenha tentado entrar em lugares que não eram para você. Mas quando a porta que vem de Deus se abre, não há esforço humano que a impeça. E quando ele fecha, é porque está te livrando de algo que poderia destruir sua vida. Perceba como essas passagens não são apenas palavras distantes.
Elas carregam um impacto prático. Apocalipse 3:8 fala de perseverança, de alguém que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Isso mostra que a chave para a porta aberta é permanecer fiel, mesmo no meio das dificuldades. Não se trata apenas de esperar, mas de continuar caminhando em obediência enquanto espera. Isaías 22:22, por outro lado, nos lembra da soberania de Deus, que vê além do que podemos enxergar e decide com perfeição o tempo e o lugar certos. E talvez você esteja pensando, mas como essas promessas se aplicam à minha vida agora? A resposta é simples e poderosa. Elas se aplicam porque a palavra de Deus não é datada, não pertence apenas ao passado. Ela é viva e eficaz hoje. O mesmo Deus que abriu portas para Israel atravessar o mar, que abriu portas de prisão para Paulo e Silas, é o mesmo que se move agora em sua história. A diferença é que hoje a porta não é física, mas espiritual. Pode ser uma porta de oportunidade, de reconciliação, de cura, de provisão. Pode ser uma porta no seu coração, onde você finalmente experimenta paz depois de tanto tempo de ansiedade. O mais impressionante é que a Bíblia sempre associa portas abertas com fé e fidelidade. Isso nos leva a refletir. Até que ponto temos realmente confiado no Senhor? Será que temos esperado que Ele abra ou temos tentado arrombar as portas por conta própria? A palavra nos ensina que aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar, mas também nos desafia a confiar no seu tempo. Porque às vezes a porta ainda não se abriu, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está preparando o ambiente para que quando você entrar, esteja pronto para permanecer. A base bíblica também nos lembra que portas abertas não significam ausência de lutas. Paulo escreve em 1 Coríntios 16:9: Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, a abertura da porta não elimina os desafios, mas garante que, apesar deles, o propósito de Deus será cumprido. Essa é uma mensagem essencial para o coração de quem ouve. Não desanime quando, ao ver a porta aberta, ainda enfrentar resistência. Isso é sinal de que o caminho é de fato relevante e que Deus está com você. Então, ao olhar para a sua vida hoje, lembre-se destas verdades. Existe uma porta que só Deus pode abrir, e ela já está diante de você. Não há fechadura que resista ao poder dele. Não há inimigo que consiga impedir. Sua parte é permanecer firme, declarando a palavra e crendo na fidelidade do Senhor. Porque a Bíblia não apenas aponta para o futuro, ela garante o presente. E é sobre essa base que você pode descansar. A porta já está aberta, porque o próprio Deus declarou que assim seria. Chegamos ao momento em que as palavras precisam se transformar em entrega diante de Deus. A oração revelada não é apenas um ritual repetido, mas uma conversa íntima, profunda e verdadeira com o Criador. Neste instante, o mais importante não é a eloquência, não é a quantidade de frases, mas a sinceridade com que você abre o seu coração. E a primeira parte dessa oração é a entrega. Entregar significa soltar o controle, confessar fraquezas, derramar diante de Deus as frustrações que têm pesado no peito e permitir que Ele assuma o lugar que só a fé pode dar. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez as promessas de Deus pareçam distantes e a dor da demora esteja machucando sua alma. Esse é o momento de dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não sei como abrir essa porta, mas eu entrego em tuas mãos, porque sei que és fiel para agir. Essa simples declaração já é um ato de fé. É como colocar as chaves do coração nas mãos de quem nunca falha. Na entrega, precisamos ser honestos. Não adianta esconder o que sentimos, porque Deus já conhece. Ele sabe das lágrimas que ninguém viu,
dos questionamentos que você nunca ousou falar em voz alta, dos medos que roubam seu sono. É exatamente isso que Ele quer que você entregue. Diga com sua própria voz, ainda que seja em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti as minhas dúvidas. Eu entrego a Ti o medo de que nada mude. Eu entrego a Ti a ansiedade que me consome. Eu entrego a Ti os sonhos que parecem mortos. Eu entrego tudo, porque creio que Tu és poderoso para transformar. E nesse processo de entrega, algo sobrenatural acontece. O peso começa a sair. A mente que estava agitada encontra descanso. O coração que estava apertado começa a respirar alívio. A entrega abre espaço para que a presença de Deus encha o lugar vazio. É como alguém que carrega uma mala pesada por muito tempo e, ao finalmente colocá-la no chão, descobre o prazer de andar leve outra vez. Esse é o primeiro passo para ver a porta se abrir. Liberar os pesos que você não foi chamado para carregar. A entrega também envolve reconhecer que não temos todas as respostas. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Quando dizemos a Deus: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, estamos abrindo caminho para que Ele manifeste seu poder. Porque o Senhor não busca pessoas autossuficientes, Ele busca corações quebrantados, dispostos a confiar. Quanto mais você se rende, mais espaço Ele tem para agir. Agora, nesse instante, permita-se orar comigo. Feche seus olhos e diga no íntimo da sua alma: Pai, eu me coloco diante de Ti. Eu entrego minhas dores, minhas frustrações e meus medos. Eu entrego as portas que parecem fechadas. Eu entrego o tempo da espera que me cansou. Eu não quero mais carregar sozinho. Hoje, eu escolho confiar. Hoje eu coloco nas Tuas mãos tudo o que não sei como resolver. E eu creio que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Enquanto você declara isso, sinta o peso sendo retirado. Sinta a paz que começa a invadir o ambiente onde você está. Essa é a resposta de Deus. Ele está recebendo a sua entrega. Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu nunca deixei você sozinho. Eu estou abrindo a porta no meu tempo perfeito. Essa oração de entrega é o início da transformação. Ela abre o espaço necessário para que a fé ativa entre em ação e para que a palavra de Deus se torne fundamento firme em sua vida. Quando você solta as rédeas, Deus assume o controle. Quando você reconhece sua limitação, Ele manifesta o seu poder ilimitado. Essa é a beleza da entrega. Quanto mais você solta, mais Ele age. Portanto, não segure mais. Não guarde no peito aquilo que já deveria estar no altar de Deus. Abra seu coração e entregue tudo. Porque quando você entrega, você já está no caminho da vitória. A porta que parecia impossível começa a se mover diante da sua fé sincera e do seu coração rendido. Depois da entrega, vem o momento de se levantar em fé e declarar as verdades que Deus já estabeleceu. A oração não termina quando você diz a Deus o que sente. Ela se fortalece quando você passa a proclamar aquilo que Ele já prometeu. A boca tem poder. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e que quem a ama comerá do seu fruto. Por isso, quando você declara em voz de fé que a porta está aberta, mesmo antes de vê-la, você está ativando no mundo espiritual aquilo que Deus já determinou no céu. É hora de transformar as lágrimas em profecia. É hora de trocar a dúvida por convicção. E isso acontece por meio de declarações proféticas. Não são palavras humanas, mas verdades espirituais liberadas pela fé. Elas não se baseiam naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o Senhor já disse. Quando você declara: a minha espera acabou, a porta está aberta, você não está apenas encorajando a si mesmo, você está alinhando sua voz
a voz de Deus. Comece proclamando: eu declaro em nome de Jesus que a espera na minha vida terminou. Eu declaro que o tempo de portas fechadas acabou. Eu declaro que Deus, em sua fidelidade, já preparou um caminho diante de mim. Eu declaro que nenhuma resistência, nenhum inimigo e nenhuma circunstância poderá fechar a porta que o Senhor abriu. Essas palavras não são simples frases. Elas são sementes que você planta no mundo espiritual e que darão fruto no tempo certo. A cada declaração, sua fé é fortalecida. A cada palavra proclamada, você começa a enxergar a realidade de forma diferente. É como se o coração ganhasse coragem renovada e os olhos começassem a ver o que antes pareciam sombras. A profecia não é apenas sobre o futuro, ela também transforma o presente. Porque quando você declara com fé, o ambiente ao seu redor muda. E talvez você pense: mas eu não vejo nada mudando ainda. É exatamente aí que entra a força da declaração profética. Ela não depende do que você vê, mas do que você crê. Paulo escreveu que nós não andamos por vista, mas por fé. Isso significa que as palavras que você libera hoje constroem o cenário que você viverá amanhã. Você pode escolher falar de derrota, ou pode escolher profetizar vitória. Você pode repetir os diagnósticos do medo, ou pode proclamar as promessas de Deus. Agora, declare junto comigo: eu profetizo que a porta de oportunidades está aberta diante de mim. Eu profetizo que a cura de Deus invade minha vida. Eu profetizo que a provisão celestial alcança minha casa. Eu profetizo que a paz de Cristo reina no meu coração. Eu profetizo que o tempo da espera terminou e que o Senhor já me faz entrar em uma nova estação. Sinta o peso dessas palavras. Não são apenas frases, são decretos espirituais. Cada declaração feita em nome de Jesus tem autoridade, porque não é apoiada na força humana, mas na palavra que nunca volta vazia. Essa é a diferença entre repetir frases motivacionais e profetizar com fé. A primeira pode animar momentaneamente. A segunda move os céus e transforma a realidade. Perceba como isso muda sua postura. Antes, você se via como alguém que apenas aguardava. Agora, você começa a se enxergar como alguém que caminha em vitória. A fé profética faz você andar de cabeça erguida, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Porque dentro de você, a convicção já está estabelecida. A porta está aberta e ninguém poderá fechá-la. Continue declarando todos os dias. Torne isso um hábito. Quanto mais você profetiza a palavra, mais ela molda sua mente e fortalece seu coração. Não se trata de um ritual mágico, mas de uma prática de fé. Quando a boca fala em concordância com Deus, o coração se enche de esperança e a vida começa a caminhar em outra direção. Por isso, não se cale. Declare em voz firme: o Senhor é a minha vitória. Ele abriu a porta e eu vou entrar. A minha espera terminou e eu caminho pela fé no que Ele prometeu. Essas declarações são a marca de alguém que não vive mais pela dúvida, mas pela certeza da fidelidade divina. Esse é o poder da profecia, transformar a espera em celebração, antes mesmo de ver a realidade mudar. Muitas vezes, o que nos sustenta não são apenas as palavras, mas as imagens que conseguimos criar em nosso coração. É por isso que Jesus usava parábolas. Ele sabia que uma cena bem descrita é capaz de tocar mais fundo do que um discurso longo. Agora quero que você imagine junto comigo uma cena que vai marcar o seu espírito e se tornar um retrato vivo da fé que abre portas. Visualize uma pessoa parada diante de uma grande porta de madeira. Ela é imensa, pesada, aparentemente impossível de ser aberta. Essa pessoa já tentou empurrar com toda a sua força, já se desesperou
Já pensou em desistir e procurar outro caminho? O suor escorre pelo rosto, o coração está cansado, a alma sente o peso da espera. Ela olha para a porta e conclui: talvez ela nunca se abra. Quantas vezes você já se viu nessa posição? Diante de algo que parece intransponível, como um sonho bloqueado, uma resposta que não vem, uma cura que não acontece, uma promessa que parece distante demais. Mas então, enquanto essa pessoa permanece diante da porta, acontece algo inesperado. Do bolso, ela encontra uma pequena chave que nem lembrava que carregava. É uma chave simples, nada impressionante, quase invisível. Mas ao aproximá-la da fechadura, algo extraordinário acontece. A chave se encaixa perfeitamente. Ao girar, a fechadura que parecia enferrujada cede de imediato. A porta começa a se abrir lentamente e atrás dela um feixe de luz invade o ambiente escuro. Essa pessoa não acreditava que teria forças, mas descobre que a chave sempre esteve consigo. Essa chave é a fé. A fé não é barulhenta, não precisa ser grandiosa para funcionar. Muitas vezes, é apenas uma convicção silenciosa dentro do coração. É a confiança de que, mesmo que tudo pareça parado, Deus continua trabalhando. Essa chave da fé abre portas que os olhos humanos consideram trancadas para sempre. Quando você confia, mesmo sem entender, você está girando a chave. Quando você agradece antes de ver, está girando a chave. Quando declara a promessa mesmo em meio ao silêncio, está girando a chave. E o que acontece quando a porta se abre? A luz toma conta do ambiente. O coração daquela pessoa se enche de esperança renovada. O lugar que antes era marcado por frustração, agora é transformado em cenário de vitória. É como se cada lágrima caída tivesse regado o chão diante da porta, preparando o caminho para a passagem. O cansaço se transforma em força, o desespero em alegria, a espera em cumprimento. Talvez você esteja agora diante de uma porta parecida. Talvez olhe para a sua vida e pense: nada acontece, nada muda. Mas eu digo a você que a chave já está em suas mãos. A chave é confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. É levantar-se hoje e declarar: eu tenho a chave da fé e nada poderá me impedir de atravessar essa porta. Essa ilustração é mais do que uma imagem bonita, é um lembrete espiritual. A porta não se abre pela força do braço, nem pela insistência desesperada. Ela se abre pela confiança no Deus que tem autoridade para destrancar o impossível. Assim como essa pessoa descobriu que já carregava a chave, você também precisa perceber que não lhe falta nada. A fé que Deus lhe deu é suficiente para mover fechaduras, derrubar barreiras e revelar novos caminhos. Agora imagine a cena em seu próprio coração. Veja-se diante dessa porta com a chave em mãos. Veja-se girando a chave pela confiança em Deus. Veja a luz atravessando a escuridão, a esperança tomando o lugar do medo. Permita-se sentir essa imagem como uma experiência real, não apenas como uma metáfora. Porque quando você a visualiza, você já começa a experimentar o que Deus está preparando. Essa ilustração não é apenas para inspirar, mas para transformar. Da próxima vez que o desânimo tentar tomar conta, lembre-se da chave. Quando o medo disser que a porta nunca se abrirá, segure firme a chave da fé. E quando a dúvida tentar arrancar sua esperança, declare dentro de você: eu já tenho a chave. Deus já me deu o que eu preciso. Eu não estou diante de uma porta trancada. Estou diante de uma oportunidade que já foi destrancada pelo Senhor. Essa é a força da imagem. Ela planta no coração a certeza de que a espera terminou e a passagem já está garantida. A porta está aberta, a luz já entrou, a chave já está girando e nada poderá impedir você de atravessar.
Chegou o momento de irmos juntos à presença de Deus em oração. Não como quem apenas pede de forma desesperada, mas como quem já entendeu que a chave da fé abriu a porta. Agora, esta não é mais uma oração de espera, mas uma oração de recebimento. Porque quando confiamos, oramos de forma diferente. A súplica se transforma em gratidão e a ansiedade dá lugar à certeza. Feche os olhos do coração neste instante e coloque diante de Deus tudo aquilo que você tanto desejou ver acontecer. Não esconda suas fragilidades. Não tenha vergonha de apresentar suas dores, porque Ele já conhece cada detalhe. Diga em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu entrego em Tuas mãos aquilo que carrego há tanto tempo. Eu sei que a espera terminou. Eu sei que o Senhor já abriu a porta. Eu não preciso mais viver na sombra da dúvida, porque a luz da Tua promessa já está diante de mim. Essa oração é um convite para mudar a postura interior. Não é orar como quem implora, mas como quem já recebeu. Pense em alguém que ganha um presente. Essa pessoa não fica pedindo ao doador para lhe dar novamente, ela simplesmente agradece. É assim que você deve orar hoje. Agradeça pela cura, mesmo que o corpo ainda esteja sentindo dor. Agradeça pelo emprego, mesmo que a proposta ainda não tenha chegado. Agradeça pela restauração da família, mesmo que os conflitos ainda pareçam acesos. Agradeça pela vitória, porque no mundo espiritual ela já foi conquistada. Repita dentro de você: Obrigado, Senhor, porque a porta já está aberta. Obrigado porque minha vida não está travada. Obrigado porque a espera não foi em vão, mas foi o tempo que o Senhor usou para me preparar. Eu recebo agora, pela fé, a bênção que já está liberada dos céus. Sinta o peso sair dos seus ombros. Sinta a paz tomando conta do seu coração. É como se a oração estivesse trocando as lentes com as quais você vê a vida. Antes você enxergava apenas barreiras, agora começa a enxergar possibilidades. Antes você sentia a dor da espera, agora percebe o valor da resposta. Esse é o poder da oração de recebimento. Ela muda a atmosfera da alma. Permita que cada palavra penetre em seu interior. Deixe que a presença de Deus envolva você. Diga a si mesmo: eu não preciso correr atrás do que Deus já providenciou. Eu apenas recebo. Eu não preciso viver preso ao passado, porque a porta nova já está diante de mim. Eu não preciso duvidar, porque o Senhor é fiel e cumpre o que promete. Essa oração não é feita apenas de palavras, mas de convicção. É uma postura do coração que aprende a descansar, não porque tudo já se resolveu aos olhos humanos, mas porque já foi resolvido na eternidade. É o tipo de oração que transforma o silêncio de Deus em música de confiança e o tempo de espera em celebração antecipada. Respire fundo agora. Imagine-se caminhando pela porta que já se abriu. Veja o ambiente novo que Deus preparou para você. Veja o cenário de paz, de alegria, de recomeço. Agradeça de antemão. Levante no íntimo um cântico de gratidão. Se quiser, diga em voz alta onde está: Obrigado, Senhor, porque a minha espera terminou. Obrigado porque hoje eu entro naquilo que o Senhor preparou para mim. Essa oração de recebimento sela no seu coração aquilo que Deus já falou ao seu espírito. E cada vez que a dúvida tentar retornar, volte a essa oração. Declare novamente: eu já recebi, a porta já se abriu. Eu caminho pela fé e nada poderá me impedir. Agora deixe esse sentimento de gratidão se expandir. Não limite sua oração apenas a você mesmo. Interceda em pensamento por alguém que você ama, alguém que também precisa enxergar uma porta aberta. Entregue essa pessoa ao Senhor. A mesma fé que abre caminhos para você é capaz de abrir também para aqueles que estão ao seu redor. Sinta o amor de Deus envolvendo cada detalhe. Oração não é uma técnica, é um relacionamento. E neste relacionamento,
Você está aprendendo que confiar é receber antes mesmo de ver. É viver pela fé e não pela vista. É se levantar cada dia com a certeza de que não existe porta fechada quando Deus decide abrir. Esse é o momento de descanso espiritual. Você não precisa lutar contra a fechadura. Apenas mantenha a chave da fé em movimento. Agradeça, declare e receba. Porque hoje, pela fé, você já atravessou para o outro lado. Agora que você já entregou, já declarou e já recebeu pela fé, quero conduzir você a um momento que talvez seja o mais transformador de todos: o encontro no silêncio. Muitas vezes, acreditamos que orar é apenas falar, repetir palavras, derramar pedidos. Mas existe uma dimensão mais profunda, onde a oração não é feita de palavras, e sim de presença. É quando paramos tudo, aquietamos a alma e deixamos Deus falar. Imagine-se agora em um lugar seguro, como se estivesse em um campo aberto ao amanhecer. O sol ainda não nasceu por completo, mas há uma brisa suave, o ar é fresco e o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir até os batimentos do seu coração. Esse é o cenário perfeito para o encontro com Deus, porque é nesse silêncio que a voz dele se torna mais clara, não aos ouvidos, mas ao coração. Feche os olhos e apenas respire. Inspire profundamente, solte devagar. Sinta como cada respiração pode se tornar um lembrete da vida que Deus sopra em você. Quando o coração desacelera, a mente se abre para perceber aquilo que antes estava encoberto pelo barulho das preocupações. Diga apenas dentro de si: fala, Senhor, teu servo ouve. Não tente controlar os pensamentos, não lute contra a ansiedade. Apenas descanse. A presença de Deus não exige esforço, ela apenas precisa ser acolhida. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele coloca uma lembrança, uma palavra suave, uma sensação de paz que você não encontra em lugar nenhum. Talvez nesse momento você sinta um calor no coração, ou uma leveza que parece tirar o peso dos ombros. Talvez venha à sua mente uma resposta que você esperava há muito tempo, ou talvez não venha nenhuma palavra, apenas a certeza de que Ele está ali. Isso já é suficiente, porque o maior sinal da presença de Deus não é sempre uma revelação grandiosa, mas a paz que excede todo entendimento. Permita-se permanecer nesse estado por alguns instantes. Imagine que a sala onde você está se enche de uma luz suave, quase dourada, que envolve todo o seu corpo. Essa luz é símbolo da presença divina que cobre, protege e renova. Nesse lugar, nenhum mal consegue entrar, nenhuma dúvida encontra espaço, nenhuma preocupação tem poder. Aqui você está completamente seguro, envolvido pelo amor do Pai. Enquanto o silêncio continua, perceba como a espera realmente terminou. Você não está mais lutando sozinho, não está mais diante de uma porta fechada. A paz que agora sente é a prova de que o caminho já foi aberto. Porque quando Deus nos envolve com sua presença, Ele nos garante que nada poderá nos deter. Esse encontro no silêncio também é uma forma de oração. É como se o seu espírito dissesse a Deus: eu confio tanto que já não preciso falar, apenas quero estar contigo. Essa postura de confiança é o maior ato de fé, porque quem confia não precisa de barulho para se sentir seguro, precisa apenas da certeza de que não está só. Agora continue respirando fundo. Deixe o ambiente ao redor desaparecer da sua mente. Concentre-se apenas na sensação de estar envolvido por Deus. Cada inspiração é como um novo sopro de vida. Cada expiração é como se você estivesse entregando de volta todo o medo, toda a dúvida, todo o cansaço. E no lugar disso, Deus coloca paz, confiança e renovação. Se pensamentos de preocupação tentarem invadir,
Não lute contra eles. Apenas deixe que se dissolvam nesse mar de silêncio, como ondas que se quebram e desaparecem na areia. Mantenha a mente ancorada na verdade. Deus está aqui e a presença dele é suficiente. Permaneça assim por mais alguns instantes. Esse é um momento de comunhão íntima, de fortalecimento espiritual, de renovação da alma. É aqui que a fé se consolida. É aqui que você entende que não precisa ver para crer, porque já sente, já vive, já experimenta a realidade do cuidado de Deus. E quando abrir os olhos, saiba que essa experiência não termina. O silêncio pode acabar, mas a presença de Deus permanece. Ele caminha com você, Ele guarda o seu coração, Ele fortalece a sua fé. O que você acabou de experimentar não é apenas uma pausa, mas um lembrete de que todos os dias é possível viver envolvido por essa mesma presença. Chegou a hora de transformar tudo o que você ouviu, orou e experimentou até aqui em uma afirmação profética, uma declaração que sela no seu espírito a verdade de que a porta já está aberta e a sua espera terminou. Este não é apenas um momento de reflexão, mas um ato de fé que marca o antes e o depois na sua caminhada espiritual. Imagine que Deus está falando diretamente ao seu coração neste instante. Ele não envia intermediários, ele não precisa de provas externas para confirmar o que já decidiu. A voz suave que ecoa dentro de você é a mesma que no princípio disse: haja luz. E essa mesma voz agora lhe diz: a porta está aberta e ninguém poderá fechá-la. Sinta a autoridade dessa declaração invadindo todo o seu ser. Não é uma possibilidade, é uma realidade estabelecida nos céus e agora manifestada na sua vida. Receba estas palavras como se fossem escritas com fogo no seu coração. Você não está esquecido. Você não foi abandonado. Você não foi deixado para trás. Cada lágrima que caiu no tempo da espera se transformou em sementes, e agora chegou o tempo da colheita. O que parecia estagnado começa a se mover. O que parecia perdido começa a ser restaurado. O que parecia impossível começa a se tornar visível. Agora repita em sua mente ou em voz baixa, se puder: Deus já abriu a minha porta. A minha espera terminou. Eu caminho pela fé e não pelo que vejo. Ao fazer essa declaração, você está alinhando o seu coração com a promessa divina. Está dizendo ao mundo espiritual que não aceita mais viver preso ao medo ou à dúvida, mas que escolhe viver na confiança plena de que Deus é fiel. Pense em todas as áreas da sua vida onde você precisa dessa confirmação. Talvez seja na sua saúde, onde médicos disseram que não há solução. Talvez seja nas suas finanças, onde as contas parecem maiores do que os recursos. Talvez seja na sua família, onde a distância ou o conflito parecem intransponíveis. Traga agora cada uma dessas áreas à presença de Deus e declare sobre elas: a porta já está aberta, a promessa já está cumprida, a vitória já é minha em nome de Jesus. Essa afirmação profética é mais do que um conjunto de palavras. É um ato de concordância com o céu. É você dizendo: eu não aceito mais as mentiras que tentam me paralisar. Eu creio na verdade que liberta. Eu creio na palavra que permanece. Eu creio no Deus que não falha. Quando você faz isso, você dá autoridade à sua fé. Você ergue uma bandeira espiritual que anuncia a vitória antes mesmo que os olhos possam vê-la. Sinta o peso da incredulidade se dissolvendo agora. O medo que prendia sua mente começa a perder força. A dúvida que sufocava seus pensamentos não encontra mais espaço. No lugar disso, cresce uma confiança nova, sólida como uma rocha. Essa é a confirmação pessoal que você precisava. Você não depende de sinais externos, porque a maior prova já está dentro de você.
a presença de Deus e a fé que Ele mesmo plantou no seu coração. Permita-se ser envolvido por essa certeza. Imagine-se atravessando o limiar da porta aberta. Deixe para trás tudo aquilo que não pertence mais ao seu futuro. As inseguranças, os traumas, as vozes que diziam que não era possível. Dê um passo firme para dentro da nova estação que Deus preparou. Esse passo é simbólico, mas também é espiritual. Ele marca que você não vive mais olhando para a porta fechada, mas caminha confiante pelo caminho que o Senhor abriu. Agora, em oração, diga: Senhor, eu recebo a tua promessa. Eu declaro que a minha espera terminou. Eu me posiciono em fé e tomo posse da porta aberta que o Senhor preparou para mim. Essa declaração sela o que foi dito e traz à tona o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Saiba que quando você profetiza sobre si mesmo, o ambiente ao seu redor também é impactado. A atmosfera da sua casa, do seu trabalho, das suas relações começa a mudar. Porque a fé não é apenas individual. Ela se expande e toca tudo à sua volta. A afirmação profética que você faz hoje não se limita ao seu coração, mas ecoa como um testemunho que outros também irão ver e reconhecer. Este é o tempo da confirmação pessoal. É o momento em que você entende que não precisa mais esperar um sinal para acreditar. O maior sinal já foi dado. A cruz de Cristo, a ressurreição e a promessa viva de que Ele está com você todos os dias. A porta está aberta, e essa é a palavra final. Caminhe com essa convicção. Fale com essa convicção, ore com essa convicção, viva com essa convicção. Este é o momento de transformar tudo o que você recebeu até aqui em uma ação visível de fé. Porque fé não é apenas aquilo que sentimos por dentro, mas também aquilo que declaramos e colocamos em prática. A chamada de ação que você vai ouvir agora não é um convite comum de YouTube. Não é apenas sobre comentar, compartilhar ou se inscrever. É muito mais do que isso. É um ato espiritual, um movimento que sela a palavra recebida e expande o alcance dela para outras vidas. Quero que você entenda que cada vez que você escreve nos comentários uma declaração de fé, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está levantando um memorial diante de Deus. É como se você estivesse registrando publicamente: eu creio, eu tomo posse, eu confesso com a minha boca a promessa que o Senhor me deu. A palavra diz que da boca procede vida ou morte, bênção ou maldição. Então, ao escrever, você está trazendo vida para a sua própria caminhada. Hoje quero convidar você a escrever com convicção nos comentários: a minha porta está aberta em nome de Jesus. Não escreva como quem repete uma frase, mas como quem faz uma declaração profética. Imagine que cada letra digitada é como uma pedra que você coloca para edificar um altar de fé. Esse será o seu testemunho registrado, não apenas para você, mas para todos que lerem e forem fortalecidos pela sua coragem de declarar. Mais do que isso, quero pedir que você compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está esperando por uma resposta de Deus. Talvez um amigo que está cansado de tentar sozinho, um familiar que já perdeu a esperança, alguém que você sabe que precisa ser lembrado de que Deus ainda abre portas. Quando você compartilha, você se torna parte do ministério de levar consolo e encorajamento. É como se você se tornasse um canal do próprio Deus para dizer a essa pessoa: a sua espera também pode terminar. A porta também vai se abrir para você. E quando eu falo sobre se inscrever no canal, não estou pedindo isso apenas por uma questão técnica. Estou convidando você a caminhar diariamente junto conosco em uma jornada de fé, oração e palavra. Porque quando você se conecta a um ambiente onde a presença de Deus é constantemente invocada, a sua fé é alimentada todos os dias.
Não deixe que sua fé seja nutrida apenas uma vez por semana, ou apenas nos momentos de dificuldade. Permita que ela seja regada continuamente, porque é isso que mantém o coração firme diante das batalhas. Lembre-se, cada ato externo reflete uma decisão interna. Quando você comenta, compartilha e se conecta, você está na prática dizendo ao mundo espiritual: eu me posiciono, eu escolho a fé, eu não volto mais atrás. Essas atitudes são como sementes plantadas em solo fértil. Elas podem parecer pequenas no início, mas se tornam árvores que darão sombra e fruto para você e para muitos outros. Não subestime o poder de uma ação simples. Um clique, uma frase, uma decisão, tudo isso pode se transformar em instrumento de transformação. Porque Deus honra não apenas as grandes atitudes, mas também aquelas pequenas que são feitas com sinceridade e fé. Escreva, compartilhe, se envolva. Tudo isso é parte do processo de firmar em sua vida a verdade de que a espera terminou e a porta já está aberta. Quero que você entenda que esta chamada de ação não é sobre números, mas sobre almas. Cada comentário é um testemunho. Cada compartilhamento é uma semente lançada em outro coração. Cada inscrição é um passo de compromisso em caminhar mais perto de Deus todos os dias. Portanto, não deixe este momento passar em branco. Não apenas ouça e siga adiante. Tome uma decisão agora. Declare em voz alta e registre por escrito: a minha porta está aberta em nome de Jesus. Envie essa mensagem para alguém. Torne-se parte ativa dessa corrente de fé que não apenas recebe, mas multiplica. E quando você fizer isso, saiba que não está apenas interagindo com este conteúdo, mas está respondendo ao próprio chamado de Deus para viver de maneira ousada, confiante e cheia de fé. A porta aberta não é apenas para você atravessar sozinho, mas para conduzir outros a entrarem também. Chegamos ao final deste momento, mas o que foi liberado aqui não termina quando o vídeo acabar. O que foi falado, orado e declarado permanece ecoando no mundo espiritual. E é exatamente isso que eu quero que você guarde no coração. A espera terminou. A porta já está aberta. Deus já se levantou em seu favor. Talvez você esteja se perguntando: e agora? O que faço depois de ouvir essa mensagem? A resposta é simples e profunda. Viva como quem já atravessou a porta. Não caminhe mais com o peso da dúvida. Não fale mais como quem espera que algo aconteça, mas como quem já recebeu a resposta. Porque a fé verdadeira é essa. Ela traz para o presente aquilo que Deus já decretou para o futuro. Hoje, quero que você se veja atravessando essa porta. Imagine-se deixando para trás o peso da espera, os anos de oração com lágrimas, a sensação de silêncio. Veja-se agora entrando em um lugar de plenitude, de respostas, de novos começos. Sinta o Senhor segurando sua mão e guiando você por esse caminho que Ele mesmo abriu. Porque é isso que significa viver pela fé. Não apenas acreditar que Deus pode, mas ter a certeza de que Ele já fez. Enquanto você recebe essa palavra, lembre-se de algo fundamental. Toda porta aberta exige uma decisão de atravessá-la. Muitos pedem, muitos oram, mas poucos têm coragem de dar o passo de fé. Então, agora se posicione. Diga a si mesmo: eu vou caminhar, eu vou entrar. Eu não vou mais ficar preso na espera. Essa atitude é o que transforma a promessa em realidade. A Bíblia diz em Apocalipse 3:8: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Repare no detalhe: ninguém pode fechar. Isso significa que não importa o quanto o inimigo tente levantar barreiras, não importa quem duvide do que Deus está fazendo, não importa os obstáculos que se levantam,
A porta que o Senhor abriu continua aberta e você tem autoridade para entrar por ela. O encerramento deste vídeo não é apenas uma despedida, mas um envio. Você não sai daqui como entrou. Você sai daqui fortalecido, renovado, com a consciência clara de que Deus já agiu em sua vida. Cada palavra que foi liberada, cada oração que você acompanhou, cada declaração que você fez, não ficará sem resposta, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, eu quero que você leve consigo 3 verdades poderosas. Primeiro, você não está sozinho. Mesmo nos momentos mais longos de espera, Deus esteve ao seu lado. Segundo, a espera não foi em vão. Ela formou em você maturidade, fé e perseverança. Terceiro, a porta já está aberta e agora é tempo de atravessar. Leve essas verdades como um lembrete diário. Quando vier o medo, diga: eu não estou sozinho. Quando surgir a dúvida, declare: a espera não foi em vão. Quando sentir que nada mudou, confesse: a porta já está aberta. Faça dessas palavras a sua confissão diária. Elas não apenas fortalecerão você, mas transformarão a forma como você vive cada dia daqui em diante. Antes de encerrar, eu quero liberar sobre sua vida uma última palavra de oração. Senhor, eu declaro que esta pessoa que me ouve agora não viverá mais paralisada na espera. Que ela seja fortalecida para atravessar a porta que o Senhor abriu. Que o medo não a detenha, que a dúvida não a silencie e que a fé a conduza a novos caminhos. Que a partir de hoje ela viva a realidade da tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Agora, ao sair deste vídeo, faça isso com o coração leve. Carregue dentro de você a certeza de que algo novo começou hoje. Não olhe para trás. Não volte às antigas palavras de derrota. Caminhe como quem já vive no cumprimento da promessa, porque a porta está aberta e o tempo da espera já ficou para trás. E lembre-se, cada vez que você voltar aqui, cada vez que ouvir uma mensagem, cada vez que se unir em oração, você estará alimentando sua fé e fortalecendo esse caminho. Permaneça firme. O Deus que abriu essa porta é o mesmo que sustentará você em cada passo. Assim, encerramos este momento, mas a jornada continua. Caminhe em paz, caminhe em fé, caminhe com a certeza de que o Senhor está à frente, guiando seus passos.